E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar falando sobre Homem-Aranha no Ar, que é uma minissérie lá de fevereiro de 2009, teve apenas 4 edições. A proposta dela era lançar todo um universo alternativo da Marvel, que se situava no início nos anos 20 até os anos 40 por aí. Pegou todo esse início do século 20, basicamente. E aí o Homem-Aranha foi o teste deles e vendeu tão bem que eles acabaram criando uma sequência para o Homem-Aranha, intitulado A Face Oculta, que é de mais 4 edições, lançado no ano seguinte, inclusive. Só que eu tentei falar sobre as duas aqui nesse vídeo, só que vai ficar muito longo. Tipo, vai dar 20 minutos só pra primeira minissérie. E olha que eu não gosto de história de origem, porque eu acho a trama delas simples e eu pretendia falar sobre as duas. Mas enfim, bora pro vídeo. A história começa em 1933, as pessoas estão sofrendo com as consequências da Grande Depressão, da quebra da Bolsa de Valores de 29. Muita gente está desempregada, muita gente está passando fome, tem gente morando embaixo de pontes, gente morando em caverna no Central Park, e para piorar, a gente está no inverno. Então já não é um cenário muito agradável. A gente tem aqui o primeiro protagonista da história. Até metade da série, ele é o protagonista. É o Ben Urich. Ele é repórter do Clarim Diário e ele tá procurando matéria para o jornal. É quando a gente é apresentado ao Peter Parker, propriamente dito, e a Tia May, que nessa realidade eles são socialistas, eles estão revoltados já com o governo, estão desacreditados porque o presidente fez várias e várias promessas de campanha e até agora não cumpriu nada. A Tia May, ela é dona de um centro de assistência social. Ela, junto com o tio Ben, fundaram esse centro de assistência social. Só que o tio Ben foi morto. E o Peter, ele já é revoltado por causa da morte do tio Ben, porque ele tem quase certeza que foi a gangue do Duende, que é o principal antagonista da história. O Duende, ele tem uma gangue, é basicamente uma versão do Sexteto Sinistro. Seria se não tivessem sete. Porque é o Duende, o Kraven, o Camaleão, o Abutre e os Executores, que são o Dani Pomposo, o Touro e o Montana. Essa gangue é que sai regendo a cidade na base da corrupção e violência. O próprio governo que financiou a chegada deles. O Ben Urich fala isso pro Peter. Ele leva o Peter numa boate, a boate da Gata Negra, onde a gente é apresentado a Felícia Hardy, que nessa realidade ela é contrabandista de bebida. Ela tem essa boate, só que tipo assim, não fala nada, que eu não falo nada e a gente vai ficar bem. É isso. O Peter descobre então que o prefeito, o chefe de polícia, um dono de indústria, um dono de prostíbulo, todos eles se juntaram para trazer o Duende para Nova York. Porque pensa bem, o que que pega melhor? O que que traumatiza menos pro governo? Um policial batendo nas pessoas ou um mafioso batendo nas pessoas? É um mafioso, claramente. Então, assim, eles contrataram o Duende pra não ter que lidar com o povo se rebelando contra o governo. Eles querem repreender as pessoas, só que eles precisavam de um bode expiatório, que é o Duende. Só que o Duende também saiu ganhando território, porque é um esquema gigantesco. Eles saem repassando verba, bora dizer assim, entre aspas, verba. Tudo que o Duende lucra com o esquema dele de bandidagem, ele repassa pro chefe de polícia, pro dono de empresa, pro dono de prostíbulo, e o prefeito só ganha parte dele sem falar nada. O Peter, vendo isso, ele fica absurdamente revoltado. E aí ele quer partir pra cima dos caras. Ele ameaça, ele vai na cara do Duende, ameaça ele, e acaba que ele e o Ben são expulsos dessa boate. O Ben percebe que se ele não fizer nada a respeito, o Peter vai ser morto. E ele tava gostando do garoto já. Ele acha legal o jeito que o Peter é radical. Assim, de querer justiça a todo custo. Então o que que ele faz? Ele contrata o Peter, bota ele pra trabalhar no Clarim Diário. E aí ele fala, ó, tu não vai ser propriamente fotógrafo, relaxa aí, tu vai só me ajudar a preparar equipamento e vai andar comigo. E só que na cabeça do Ben é basicamente o seguinte, esse moleque tem que andar comigo, senão ele vai ser morto e eu não quero ser responsável por essa morte. Aí nisso o Peter sai visitando vários e vários lugares com o Ben, só que
ao invés de ir se conformando com a realidade triste da sociedade, o Peter vai ficando mais e mais revoltado. Aí, até que tem um caso que eles descobrem que é de uma mulher que tá chorando por causa da morte do marido, o cara deixou uma carta pra ela, e a situação é a seguinte, o cara basicamente se tava devendo o duende, e ele resolveu se suicidar pra ver se quitava a dívida. Só que ao invés de ajudar a mulher dele, ele piorou a situação, porque agora ela era dona de casa, né? Ela vai ter que arranjar um emprego, porque a dívida foi pra ela. Ela tá sem marido e com uma dívida gigantesca pra pagar. Isso deixou o Peter extremamente revoltado, até que ele chega e conta pro Ben Urich o que ele viu. Ele fala que, na verdade, ele foi a primeira pessoa que viu o tio Ben morrendo. Ou melhor, viu o tio Ben morto. Ele entrou em casa e tava lá, o tio Ben dilacerado. Esse ponto só é relevante para a história porque a gente descobre aqui que o Ben Urich, sabia como o tio Ben morreu, porque ele tava lá. O que que dá a entender aqui? O Ben, ele pode ser fotógrafo e tal, quer expor os podres da sociedade, só que ele também tem uma parcela de corrupção pesando pra ele. Porque ele tava lá quando o tio Ben foi executado, ele não denunciou, e isso dá a entender que ele meio que trabalha pro duende. Então ele não é lá a melhor das pessoas pra ser amigo do Peter. Mais pra frente eles vão investigar um caso de incêndio e tal. O Peter pega e leva o material pro editorial. Quando ele volta, o Ben tá tendo umas alucinações lá por causa do consumo de heroína. O, o telefone toca, o Peter atende e um dos informantes do Ben fala que tá chegando um carregamento de arte num pier. O Peter vai no lugar do Ben e é aqui que acontece o momento em que o Peter ganha poderes. Eles estão transportando um totem de um deus aracnídeo e um dos capangas do duende deixa o totem cair. Quando ele cai, sai uma porrada de aranha de dentro. E o Peter tava escondido num canto vendo, quando ele olha tem uma aranha gigante na mão dele, ela pega e morde ele. Ele tem um momento assim de... eu vou chamar aqui de transcendência. Ele fica de frente pra um deus aracnídeo gigantesco que fala pra ele o seguinte: pessoas ruins, quando cruzam meu caminho, elas morrem. Mas pra você, humano, que você tem uma boa índole, você vai ter um sofrimento ainda maior. Você vai ter todo o meu dom e toda a minha maldição. O Peter acorda dentro de um casulo todo feito de teia. Ele já consegue enxergar normalmente, ele tem uma espécie de sentido aranha. Ele lança a teia do pulso e ele do nada começa a fazer umas acrobacias e percebe que ele tem finalmente o poder pra fazer alguma diferença. É bem rápida essa transformação dele. Ele rapidinho olha assim pro que ele acabou de fazer e vê, não, quer saber? Alguém vai derrubar esse duende e esse alguém vai ser eu. Vou ser eu. Perdão pelo português ruim. Ele vai até o escritório do duende pra confrontar ele. Ele ia matar o duende, quando ele olha pro lado e vê o Ben Urich saindo dali. E aí na hora ele muda de cabeça, ele vai atrás do Ben e fala pra ele: eu não confio em ti, eu não acredito que tu tá trabalhando pro duende. Fica longe de mim, da minha tia e de todo mundo que eu amo, senão eu mesmo te mato. O Peter surta e vai embora. Isso faz o Ben refletir sobre o que ele tava fazendo. E ele liga pro editor-chefe, que é o Jameson. E ele fala pro Jameson: cara, seguinte, eu vou te dar tudo que eu tenho sobre o duende e a gente vai derrubar esse cara. Porque o Ben, ele tinha muita coisa contra o duende, só que ele vendia pra comprar droga. Ele denuncia o que convém. O que chama muita atenção, ele vendia o material pro duende, fazer o que ele queria, pegava o dinheiro pra ir comprar droga e ficava por isso mesmo. Aí ele toma essa atitude corajosa, e enquanto isso, o Peter, ele pega coisas antigas assim do tio Ben, pega o revólver do tio Ben, o capacete da Primeira Guerra e tal, e assume a identidade de Homem-Aranha. Enquanto isso, o Ben Urich é morto pelo Jameson, que aparentemente trabalha pro Duende. Quando o Peter vai se apresentar pro Ben, ele chega no apartamento e descobre que o Ben tá morto.
E aí ele entra em pânico, liga pra polícia, fica meio desolado assim e sai andando pela rua. Ele passa na frente da boate da Gata Negra, quando um dos seguranças chama ele pra entrar, porque a própria Felícia quer falar com ele. Ela diz o seguinte: então, o Ben me deu essa pasta aqui cheia de coisas que podem incriminar o Duende e falou que só tu pode sabe o que fazer, mas não confia em absolutamente ninguém. O Peter não entende a princípio, até que no velório, no dia seguinte, o Jameson aparece falando de um jeito tipo: então, o que você sabe sobre os projetos mais recentes do Ben Urich, que é meu compatriota de trabalho? Aí o Peter fica tipo: mano, o Ben não me falava muita coisa não, eu era só o fotógrafo dele. Entendo. Passar bem. Meus pêsames. Era um negócio muito esquisito. Então, o Peter, com esses documentos, ele começa a ir desmantelando o esquema do Duende, porque ele já tinha datas, horários e pessoas. E isso deixa o Duende pé da vida. Até que ele resolve ir atrás das pessoas que tiveram o último contato com. Que possivelmente tiveram contato com o Homem-Aranha e que foram as pessoas importantes na vida do Ben Urich, porque o Duende sabia que quem tinha esses documentos era o Ben. É quando um dos capangas sugere que era o Peter, porque ele viu o Peter indo na boate no dia que o Ben morreu. Então o Duende faz o seguinte: manda o Abutre pra casa do Peter e vai atrás da Gata Negra ele mesmo. Nisso, o Peter tá lendo uma matéria do jornal, tá sendo difamado pelo Clarim Diário, e ele resolve tirar satisfações com o Jameson. Só que quando ele entra no escritório, o Jameson já tinha sido baleado. E aí dá uma confusão com a polícia. Ué, por que, que o Homem-Aranha tá em cima da mesa do Jameson? O Jameson tá baleado. Só pode ter sido o Homem-Aranha. Bora pegar ele. E aí o Peter foge. No que ele foge, ele para um tempo pra pensar e investiga os arquivos do Duende. Ele, pera, eu já conheci o Toro, o Montana, o Danny Pomposo, o Craven, o Abutre e o próprio Duende. Eu acho que tá faltando um cara. É quando ele lembra do Camaleão, que é o irmão do Craven. Aí ele, não pode ser. Ele vai no necrotério, tá lá. O cadáver do Jameson era o cadáver do Camaleão. Porque nessa realidade ele não usa máscaras. O próprio rosto dele ele consegue remodelar. Enquanto isso, o Abutre tá na casa do Peter esperando ele chegar e ataca a Tia May. Quando o Peter chega, ele não pensa duas vezes. Ele vê o Abutre indo no pescoço da Tia May, ele só pega e dá 3 tiros, um atrás do outro, diretão. Aí a Tia May, ao invés de agradecer ou ter qualquer outra reação de ah, meu Deus, ele ia me matar, ela só vira pro Peter e você não podia ter jogado teias nele? Ou melhor, vira pro Homem-Aranha, porque ela não sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Ela, você não podia ter atirado teias nele? Ou sei lá, todo mundo fala que você joga teias, por que você não deteve ele? Rápido, me dá essa arma. Eu não quero viver num mundo em que as pessoas se abatem como animais. Por favor, me dá esse revólver, impeça que mais pessoas morram. E aí o Peter fica tipo, mas, mas ele ia te matar. Na cabeça dele, mas ele ia te matar, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não dá. Aí ele só fala pra ela, me desculpa e vai embora. O Duende leva a Gata Negra pro escritório dele. Ele revela que o Jameson estava sendo detido ali. Pergunta pra ela, cadê os documentos? O Homem-Aranha chega falando, ah, eu tava com os documentos o tempo todo, então bora terminar logo essa palhaçada. E aí ele sai no soco contra o Craven, contra o Toro, contra o Montana. Ele sai derrubando todo mundo e tal. Salva o Jameson de um tigre. Enquanto isso, o Duende tá fugindo com a Gata Negra. O Peter vai atrás dele, depois de ter derrotado os caras. Ah, vale frisar uma coisa. As aranhas da estátua do Totem Aracnídeo, elas, por algum motivo, o Duende achou que seria de suma importância guardar elas, tá? Isso é relevante pra história. Ele achou que seria bom guardar as aranhas. Lembra disso. O Peter salva a Gata Negra e vai lutar contra o Duende. Aí o Duende, bora ver quem tá por baixo dessa máscara. Ele pega e puxa a máscara do Peter, só que o Peter tenta impedir. Quando ele puxa, ele bota a mão na cara do Duende, o Duende usa a máscara também. Ele tem uma cara toda deformada, a cara dele é toda verde.
E é por isso que o apelido dele era Duende. Ele tem um trauma, assim, porque ele era de circo junto com todos os outros, só que as crianças zoavam ele, chamavam ele de Duende. E aí ele jurou que pra ele mesmo que ele ia fazer esse nome valer alguma coisa importante. Mas enfim, o Peter fala que ele não vai matar o Duende porque muita gente já morreu, ele não quer mais sangue nas mãos. É quando o Duende tenta dar um tiro nele, só que ele trava o cano da arma com as teias e a arma estoura, o Duende é atingido. E aí o Peter fala, não, você não vai morrer hoje, eu não vou facilitar a sua vida, você vai ser julgado e preso do jeito certo. E o Duende, não, não, eu não vou ser preso, eu não vou ser enjaulado, não sei o que, tal. É quando lá vem um zumbi-aranha esquisito, porque o cadáver do Kraven tá lá dentro. E aí eles pegam o Duende pra matar. E o Peter só deixa acontecer. Aí no final, o Duende é dado como morto, o prefeito é preso, não sei quantos policiais da frota são presos, o dono de indústria, o dono de prostíbulo, o detetive são todos presos, e eles fizeram uma limpa na cidade. Tá todo mundo bem. Aí o Peter vai falar com a Gata Negra a respeito do Ben Urich, porque eles tinham um relacionamento e tal. A Morreu, gata fala pra assim ele, como as olha, 1000 vezes que você me salvou. o que eu tenho com ele ou com o Duende não é da tua conta, sem querer desrespeitar, mas faz o que tu julgar melhor. E o Peter simplesmente vai embora Lembrando e... das coisas. Sabe aquela reflexão de final de história? Sabe aqueles monólogos de É super-herói? difícil ser a Ele pessoa faz um que fica desses, atrás o tipo, tempo todo ah, salvando. monstros existem, Às vezes eu é que mas tá devia tudo defender. bem, porque os mocinhos sempre vencem. Senti que não podia. É assim que acaba a Ainda história. somos parceiros? Eu resumi bastante Sempre. a fala dele no monólogo. Eu resumi a história no geral bastante, e eu resumi o monólogo dele, ainda assim ficou longo. Então, as informações complementares são as seguintes. Os roteiristas aqui são o Fabrício Sapolsky e o David Heine, que eles fizeram um trabalho incrível. É como se eu estivesse lendo uma HQ do Batman, de tão bom. Não é que as do Homem-Aranha são ruins, não é isso. É que elas não têm aquela pegada de Afinado, é um investigação. perigo. Não é como se eu estivesse lendo uma revista de crime policial, diferente do Homem-Aranha no ar. Ela tem uma pegada completamente diferente das HQs padrão do Homem-Aranha. Dividir e conquistar. Ela é um pouco mais depressiva, ela passa 90% na noite, Precisamos do antídoto para ela o tem um tom assim de mistério. mas não tem como eles protegerem do Eu Octavius. particularmente prefiro muito mais a sequência do que a original, Proteger a cura. porque eu não sou fã de HQ de origem. Miles, Eu acho a estrutura delas meio arrastada. me liga. Mas não é que a HQ é ruim, é a minha opinião mesmo que é meio. Eu sou meio chato com isso. Se eu fosse dar uma avaliação de 5 estrelas, eu daria 4,8. Porque, na minha opinião, ainda dava pra fazer mais com o roteiro. Porque não foi falta de espaço. A prova disso é a face oculta, porque em 4 edições eles fizeram muito mais coisas. Aqui eles levaram 4 edições para apresentar o protagonista, apresentar o antagonista, dar poder pro protagonista e no final colocar os dois pra se enfrentar. Foi isso que eles fizeram. Mas enfim, o artista é o Carmine Di Giandomenico. Vai, Sherlock. Ele faz um trabalho sensacional porque eu consigo ter uma noção de velocidade com o traço dele. Não é nem o traço, é mais a pintura. É isso que eu fico abismado. A pintura dele é muito boa. É isso que eu tinha pra falar de informação complementar. Valeu, falou, até mais.